e a gente está aqui numa série de sermões, né, baseado na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando essa carta passo a passo, nós estamos indo por trechos aqui, e aí a gente está entendendo um pouco do que está acontecendo em volta e por que Paulo escreve essa carta. Então, só para recapitular, essa carta é escrita para essa igreja. Paulo está preso, não tem muita ideia de onde ele está preso. Tem algumas teorias, mas não dá para saber exatamente em que momento que ele escreve que ele está preso. Mas a ideia é que ele está preso. E nesse momento de prisão ele estava passando por alguns conflitos, de necessidades, de problemas. E essa igreja, então, que era muito parceira, Paulo havia fundado essa igreja, eles vão enviar uma oferta para Paulo, uma oferta de amor e as notícias do que estava acontecendo e receber notícias de Paulo. E eles vão enviar, então, um servo chamado Epafrodito para levar esses recursos até Paulo, e lá ele receberia essa oferta que ajudaria nos seus gastos, que ajudaria ali naquele momento, levaria palavras de encorajamento da igreja, e depois Epafrodito voltaria para contar o que aconteceu, como é que estava Paulo. Então essa é a cena. E a igreja de Filipe era uma igreja que era numa província romana, né? Era uma colônia romana. Então muitas pessoas ali eram soldados que haviam sido já, como é que fala, já tinha largado ali, já estava aposentado, não estava mais exercendo. Então era uma cidade muito romana, extremamente assim, das pessoas terem esse contexto romano. E aí essas pessoas estão se convertendo, tanto os judeus quanto os próprios romanos. Então tem essa mescla de pessoas e talvez alguns conflitos estavam ali dentro. Um deles talvez era que os romanos, quem tinha o título romano, a cidadania romana era melhor de quem que era, não tinha, quem eram os bárbaros, ou gentios, ou judeus. E aí eles estão naquele momento ali, e Paulo está escrevendo, dando várias lições para essa igreja. Não há um problema por detrás, como outras cartas têm um problema problema de liderança e tantas outras coisas, mas nesse específico, Paulo vai passar por diversos assuntos. Então ele vai falar uma coisa, depois ele pula para outro assunto e ele vai falando, encorajando essa igreja. E nesse momento, ele fez um elogio aqui, ele estava elogiando 2 colaboradores, 2 pessoas que ajudavam na obra do reino de Deus. Então a gente estudou no Dia dos Pais aqui, porque a gente fez um jogo aí, né? Então a gente está seguindo. Daí eu falei sobre Timóteo. E no Dia dos Pais eu falei de Timóteo porque Paulo vai elogiar Timóteo, e Timóteo vai dizer ali, olha, como um filho junto ao seu pai. E Paulo vai falar de elogios a esse servo sobre Timóteo. E a gente aprendeu algumas coisas. E agora Paulo vai elogiar e vai dizer a respeito daquele que era da igreja que leria essa carta. Então, Epafrodito ia entregar a carta, e ali na carta haveria uma menção de elogios e de encorajamento à própria vida de Epafrodito. E a gente vai ler então esse elogio, esse encorajamento, que está lá em Filipenses 2, do 25 ao 30. Abra sua Bíblia, liga a sua Bíblia, se conecte. Estou muito feliz que a gente está aqui com o pessoal também de casa, agora no culto da manhã. Né, temos voluntários agora para a transmissão dos cultos pela manhã, estão sendo treinados, né, nos ajudando. Então, se você quiser nos ajudar também em alguma área da nossa igreja, seja na intercessão, ministério infantil, recepção, a transmissão aqui, o data show, a transmissão para a internet, foto, música, você nos procure, né, e você vai receber um treinamento, as pessoas vão caminhar com você, e assim a gente vai crescendo e tendo mais pessoas para servir aqui no Reino de Deus. Então, o pessoal que está em casa também, um abraço, né, que Deus abençoe. Vamos ler Filipenses 2, do 25 ao 30, que diz assim: Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele estava doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos colocar esse momento da palavra diante do Senhor e pedimos que o Senhor, o Santo Espírito, venha falar ao nosso coração de forma poderosa, a tal ponto, Pai, que a gente saia daqui diferente, Deus, da forma que a gente entrou. Nos
traz esse alimento, esse pão vivo, Pai, para que a gente possa receber o que de antemão o Senhor já preparou para cada um de nós. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é semente, e que ela possa germinar e crescer, Deus, 100 por 1 em nosso coração. Fala conosco, Pai, que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante pensar no nome de Epafrodito, esse servo de Jesus, porque significa devoto de Afrodite, ou consagrado a Afrodite, né? Então, esse nome de amado de Afrodite tem esses significados. E eu achei interessante, porque desde aquela época a gente tinha nomes de honra a santos, a entidades, né? Isso era muito comum. E se você vive aqui no nosso contexto, talvez você até tenha um nome também, que na tua, né, os teus pais, os teus avós lá, queriam homenagear alguém, muitas vezes coloca, às vezes, um nome de um santo, um nome, né, de uma entidade, e acaba, às vezes, né, causando isso. Mas Deus vem para mostrar que Ele faz nova todas as coisas, Ele dá um novo nome, né, Ele ressignifica todas as coisas, porque você imagine alguém que era servo de Jesus, ministrava na igreja, e o nome dele era consagrado ali, né, o nome dele foi baseado em Afrodite, que era uma deusa romana, né, a deusa do amor. Então nós temos esse ato aqui desse homem, esse nome Epafrodito. Eu não vou recomendar você colocar no teu filho, no teu neto, né? Porque agora que a gente sabe o significado, não era tão legal esse nome, né? Já era meio estranho, assim, meio engraçado. Muito menos agora, né, que é uma menção aqui a essa deusa romana. Mas a gente vai tirar algumas lições do que a gente aprende com esse elogio de Paulo. Quando eu falei ali em Timóteo, eu falei que a gente tinha que aprender a elogiar pessoas, né? Aprender a falar bem das pessoas. Como Paulo está falando de Timóteo e Epafrodito. Ele faz elogios aqui, como fez a Timóteo. Então, começa fazendo um elogio para quem está atrás de você. Fala como você está cheiroso, bonito, como você está com camiseta bem arrumado, né? Qualquer coisa você fala, como você está simpático, né? Né? Faz um elogio aí, né? Que Deus abençoe. Como você está com um sorriso bonito. É importante a gente aprender. Você não tinha ganhado um elogio hoje, né? Já ganhou. Hoje o pessoal elogiou aí que eu estava com a camiseta bonita e tal, né? Tá aqui. Essa aqui já quase prega sozinha aqui, né? Mas tá bom. E aí vamos tirar algumas lições também do que é um verdadeiro irmão na fé. O engraçado da gente ir passeando pela carta de Filipenses é que domingo após domingo a gente vê o valor da igreja. E quando a gente segue uma carta, eu não posso escolher o que eu vou falar. Isso é uma das coisas mais legais, porque eu sou tendencioso, como pastor, a falar, eu vou trabalhar sobre isso. Eu vou falar sobre aquilo. E aí eu fico, né, pegando o texto, às vezes olhando um texto, sai um devocional e eu trabalho em cima daquele texto. Mas quando a gente está seguindo, a gente vai ter que falar o que a carta está falando. E é interessante ver que, vez após vez, nós chegamos nesse consenso de que a igreja, os irmãos, eles são muito importantes. A vida cristã, ela tem uma questão de que nós não conseguimos não viver em comunidade. E é uma beleza a gente voltar para a palavra de Deus e combater um sentimento que está na nossa geração, dos desigrejados, daqueles que acham que nós não precisamos de um corpo, que nós não precisamos fazer parte de uma comunidade, ou que a gente não precisa estar no culto ou participar de um culto para que a gente possa. Mas quando a gente vai para a carta, a gente vai ver que é muito importante a vida em comunidade. E nesse momento a gente vai ver como é importante ter irmãos na fé. Como é importante que eu e você sejamos bons irmãos, né? Então a gente se chama de irmão. É por isso que a gente fala, ô irmão, né? Ô irmã, que somos irmãos em Cristo Jesus. Mas como é importante a gente ser bom irmão, né? Porque às vezes a gente fala, ô meu irmão, bom dia, graça e paz, misericórdia, isso aí, olha, vou até sentar do outro lado da igreja, porque isso aí é difícil. Não é isso que a gente quer para a nossa igreja, não é isso que a palavra de Deus vai ensinar. E a primeira lição que eu aprendo aqui para a gente ser verdadeiros irmãos na fé, é exatamente essa primeira lição que Paulo vai falar a respeito de Epafrodito. Ele vai tecer 3 comentários a respeito da pessoa de Epafrodito que, num primeiro olhar, parece tudo igual. Eles se conversam, mas é diferente. E a primeira lição é que Epafrodito ele era um verdadeiro irmão. Verdadeiro irmão. Quer dizer que talvez existam falsos irmãos. Isso é uma verdade. Infelizmente, a gente não deve ficar assim, nossa, eu não vou porque aquela pessoa e tudo mais, mas a gente precisa querer ser verdadeiro
irmão, e a gente precisa achar pessoas que sejam verdadeiros irmãos para a gente caminhar junto, porque isso faz toda a diferença. Epafrodito, nossa, esse nome, né? Vou ter que achar um apelido para esse rapaz aqui, né? Epafrodito, ele tinha não só levado uma oferta, ele poderia ter chegado lá, tipo Uber, né? Parado com a sua motoca, com o seu camelo, com aquela sua caixinha vermelha aberto lá e falado, olha, está aqui o envelope, o pessoal lá de Filipenses, lá de Filipe mandou para você, né? Deus te abençoe, só assina aqui, assinou, está o recibo, então tudo bem. Mas esse irmão, ele fica com Paulo, e a ideia é que ele fique durante algum tempo. E ele não só nessa estadia ficou durante algum tempo, porque parece até que ele gostaria de permanecer ao lado de Paulo. Paulo fala, olha, eu vou enviar ele de volta. E vai falar que ele ficou doente, que ele passou por momentos de dificuldade, e Paulo vai relatar isso a essa igreja nesse momento da carta. Então a gente vê que muito mais do que um simples entrega, do que um simples aceno, Epafrodito ele foi um verdadeiro irmão, porque ele ficou nesse momento ao lado de Paulo. E a gente vai ver que nós precisamos, em momentos de aflição, em momentos da nossa vida, a gente precisa ser e a gente precisa ter verdadeiros irmãos. Paulo estava vivendo um momento muito difícil. Um momento de prisão, um momento de solidão, um momento talvez de privações, um momento talvez de saúde um pouco mais debilitada que a prisão poderia proporcionar, de alimentação um pouco mais escassa. Mas nesse momento surge Epafrodito. E esse verdadeiro irmão ajuda Paulo não só com a oferta, mas estando ao lado dele, estando junto com Paulo nesse momento. E a gente vai ver que na nossa vida não é diferente. A gente tem momentos muito difíceis. Momentos de privação, momentos de luta, momentos de angústia. Tem momentos que a gente está passando perrengue na vida mesmo. E nesses momentos, nós precisamos de verdadeiros irmãos de fé do nosso lado. A gente precisa disso. A gente vai olhar para a palavra de Deus e a gente vai ver que isso é traz saúde para o nosso coração. Mas às vezes a gente, dentro da igreja, dentro da comunidade, a gente acaba se decepcionando com os falsos. A gente acaba se decepcionando e sendo machucado por situações que acontecem, infelizmente. Às vezes eu ouço relato de pessoas que vêm compartilhar e falam, olha, aconteceu isso, e às vezes vai acontecer. Mas isso não pode impedir da gente buscar ser pessoas verdadeiras, de irmandade e de encontrar essas pessoas para que a gente possa gerar esses vínculos verdadeiros, aonde a gente tem essa amizade, aonde o corpo de Cristo proporciona. Eu tenho verdadeiros amigos, mas eles não professam a mesma fé. É uma bênção. Mas há situações na vida que eles não vão poder, às vezes, orar por mim. Às vezes eles não vão ter um conselho, às vezes vão ter um bom conselho, mas às vezes o bom conselho não vai ser bíblico. Às vezes eles vão ter bons princípios, mas os princípios deles vão ser distorcidos pela cultura. E quando a gente está em momentos de dificuldade, nós precisamos de verdadeiros irmãos. Eu lembrei da história de Jonatas e Davi. Jonatas e Davi, eles eram muito próximos e Jonatas ajudou muito Davi na sua trajetória, na sua jornada. E eles se amavam nessa amizade. E outro dia eu estava pensando e tem autores que falam sobre isso, como que às vezes a amizade, a verdadeira amizade, ela foi se perdendo ao longo do tempo. E a gente, às vezes, no mundo vai ver que a gente sempre fica com o pé atrás, né? De que talvez vai acontecer alguma coisa, que aquela pessoa pode, né, pisar na bola com a gente. E aí, infelizmente, a gente também tem dificuldade de expressar amor dentro das nossas amizades. De falar, cara, olha, eu te amo. Você é um baita amigo para mim. E aí o zomarada, aí às vezes fica até mais ainda, né? Fala, não, pastor, eu gosto. Mas falar que eu amo, os caras barbados aí, tatuado, musculoso, pode, né? Fica meio assim, né? Mas a gente precisa aprender a falar, olha, eu te amo, você é importante. A gente vai ver que Jonatas e Davi faziam muito isso. Eles falavam, olha, eu te amo, você é meu parceiro, você é meu amigo. E eu estava meditando esses dias, antes de estudar nesse texto, e na minha oração, no meu devocional, eu fiz uma oração, e eu estava pensando, o que eu queria com a nossa igreja, o que a gente precisava ser como igreja. E eu coloquei lá que a gente precisava ser uma igreja de Jonatas, uma igreja que ajuda, uma igreja que ama. Né? Isso foi num devocional, eu lembrei disso, que nós precisamos ser amigos verdadeiros. Às vezes a gente vive essas falsidades e a gente coloca uma barreira. E a gente vem para uma reunião,
A gente participa de uma célula, mas a gente perde o privilégio de fazer amizades maravilhosas. Talvez por decepções, talvez por receios, talvez por causa de tempo. A gente tem perdido uma das grandes belezas que é, em momentos de dificuldade, em momentos bons, nós vamos precisar de amigos. Quando a gente recebe o salário e faz um churrasco, brota amigo, não é verdade? Você fala assim, vou dar uma festa lá em casa, você está convidado. Nossa, o teu amigo ele não te viu faz 3 meses, ele vai aparecer lá no churrasco e vai levar, né? Vai levar até um potinho de sorvete para levar para casa. Né? O teu amigo vai aparecer. Mas aí quando acaba no final do mês, às vezes some um amigo. E a gente vai ver que lá na história do filho pródigo, quando ele tinha dinheiro, ele estava lá na farra e estava tudo mais, mas em um momento ele se vê sozinho. Talvez não tinha um amigo para dar um apoio no momento que ele perdeu tudo, não tinha alguém e ele precisou voltar para a casa do pai. Nós precisamos de amigos, porque haverá momentos que eles são necessários. Eles são nossos irmãos, verdadeiros irmãos. Provérbios 17 vai dizer, o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Queridos, nós não precisamos só de amigos, mas nós precisamos de irmãos que na hora da dificuldade eles estão com a gente. Na hora da aflição eles estão conosco. É quando perdemos alguém querido e ele está lá do nosso lado para chorar com a gente. É alguém que está conosco para colocar a mão sobre a nossa vida e orar por nós. São pessoas que nós precisamos verdadeiramente desses irmãos da fé. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós não podemos ter uma carreira solo. Hoje na corrida lá foi corrida de revezamento. Tinha quem podia correr sozinho, né? Corrida solo. Né? Eu corri de revezamento em 2, podia ser até revezamento em 4. E daí, meu parceiro era o Lucas Linhares, né? Que foi, tá ali o Linhares, né? E aí a gente tinha que trocar o bastão lá, né? Tinha que passar o bastão. E como é bom a gente poder, né, contar com o amigo ali na corrida, dividir o fardo, né, participar disso junto. E a gente precisa de irmãos que estão junto conosco. Quando eu penso em um verdadeiro irmão em Cristo, um verdadeiro irmão, eu lembro de Jesus. Jesus é esse irmão nosso irmão. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, através do sangue dele nós temos filiação com Deus. E através do nosso irmão mais velho, nosso irmão Jesus, que nos faz essa família da fé, eu lembro que ele é um verdadeiro irmão. Você pode falar assim, pastor, eu não tenho muitos amigos. Eu conto no dedo os meus verdadeiros irmãos. Mas eu quero te dizer que talvez se os seus dedos estão pouquinhos ou nenhum, Jesus é o nosso verdadeiro irmão, porque Jesus é aquele que está conosco nos momentos de maior dificuldade. Ele não abandona você nos momentos difíceis, ele não abandona você quando acaba o teu salário, ele não abandona você quando você está lá festejando. Jesus, ele é o verdadeiro amigo porque ele está conosco em todos os momentos. E ele vai dizer, o bom amigo, o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse é um verdadeiro irmão amigo. E nós vamos ver que Jesus foi esse bom amigo. Esse bom irmão que a gente pode contar, que a gente pode reclinar, como lá na cena que a gente tem na pintura, né? Reclinar sobre o seu peito, que a palavra de Deus diz lá, né? Deitar sobre ele, conversar com ele, dividir o nosso fardo. Jesus é esse bom amigo e nós podemos contar com ele. E a pergunta que eu faço é, você tem um verdadeiro irmão na fé? Você é um bom irmão na fé para alguém? Um verdadeiro irmão que a pessoa fala, sabe aquele que te liga em qualquer horário? Aquele que te manda mensagem para ver se você está bem? Mas será que nós somos essa pessoa que manda mensagem? Será que nós somos esse de falar, olha, você é um verdadeiro amigo? Talvez ele nunca escutou de você. Ah, pastor, mas ele sabe, amigo não precisa. Epafrodito talvez soubesse, mas Paulo quis que todo mundo soubesse que ele era um verdadeiro irmão, um verdadeiro amigo. Deixa eu fazer um primeiro desafio para você. Hoje, ainda antes de você sentar para almoçar, mande uma mensagem para um verdadeiro amigo e fala para ele, olha, você é um verdadeiro amigo. Louva a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus porque em muitos eu tenho você como um verdadeiro irmão, no momento de angústia e de alegria. Faça isso. Compartilhe desse sentimento, porque isso faz bem. E se você não tem, eu vou fazer o segundo desafio. Você precisa procurar. Você
talvez tem pessoas aqui que tenham dificuldade de fazer amizade. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade, que não conseguem. Ou que por causa de um momento de vida. O meu irmão está num momento de vida que ele está sem amigos. Está no interior de São Paulo, tem colegas, mas verdadeiros irmãos, talvez não. E falando aqui agora, vem na minha cabeça que talvez eu também não tenha sido verdadeiro irmão, nem de sangue, nem de fé. De mandar uma mensagem, de procurá-lo. A gente precisa ser intencional, a gente precisa buscar isso, porque isso é uma bênção. E nos momentos de dificuldade, nasce um irmão. Segundo aspecto que Paulo vai colocar aqui é que Epafrodito era um colaborador. E essa palavra colaborador era um companheiro de trabalho. Então ele era um verdadeiro irmão, estava junto, era um cara que estava ali, naquele momento de angústia, naquele momento de aflição que Paulo estava vivendo. E Paulo foi um verdadeiro irmão porque Epafrodito quase morre. Então, eles estavam ali juntos, nessa mesma irmandade. Mas Epafrodito também era um colaborador. Alguém que era companheiro do trabalho. Epafrodito tinha o mesmo propósito, a missão, a seara. E é por isso que Paulo vai falar ali que ele fez tudo isso porque a igreja não podia fazer. Então ele colaborou com a igreja. Ele foi um colaborador de Paulo para que a missão continuasse, para que o evangelho fosse pregado, para que a carta chegasse às nossas mãos. Nós vamos ver que por causa desse grande amigo, irmão, colaborador, a gente pode hoje entender e desfrutar dessa carta, daquilo que a gente está vendo, do que a gente está estudando. E sabe, nessa caminhada cristã, a gente pode ter bons e verdadeiros amigos, irmãos em Cristo. Mas eu e você precisamos também ser e ter colaboradores, gente que trabalhe junto com a gente, na mesma missão, no mesmo propósito. Eu não estou falando de gente da tua empresa, que bom que fosse. Né? Eu não estou falando de gente que talvez você estude junto, que bom que fosse. Mas eu falo que a igreja, essa irmandade, é onde a gente vai juntos ser verdadeiro irmão e colaborar um com a missão do outro. Porque sem colaboração, a igreja não vai para frente. Sem colaboração, o ministério morre. Sem colaboração, eu fico perdido e eu vou fechar ali aquela porta e vou ficar deitado naquela grama ali, chorando. Porque eu só consigo. E a igreja só avança. E só está tudo aqui funcionando porque pessoas estão colaborando. Porque você viu que chegou e as pessoas estavam aqui montando e arrumando o som, porque tinha acabado a escola bíblica, e recolhe mesa e coloca ali e tal, para deixar, para o culto acontecer, para que a transmissão chegasse. Missão precisa de colaboração. Ó, ficou bonito esse negócio, nem escrevi. Missão precisa de colaboração. E nós precisamos, e o reino de Deus, Jesus, ele foi muito intencional quando ele mandava pessoas de 2 em 2. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que era de 2 em 2. E em momentos aqui, Timóteo está fazendo parte de muitos momentos. Lucas, da vida de Paulo, das missões, eles estavam numa equipe, juntos, levando. E nós precisamos ser essa equipe que juntos a gente leve o mesmo propósito, a gente leve a mesma missão e a gente faça junto. Já pensou se o seu Antônio tiver que olhar o carro lá embaixo do estacionamento e receber as pessoas, alguém vai ficar sem receber, né? Algum carro vai ficar lá mal estacionado, ou vai, né, trancar alguém a vaga, ou alguém não vai ser cumprimentado, que a gente gostaria que todos fossem, né? Então a gente precisa de gente que colabore. 2 pessoas, 3. Né? Ainda bem que a Yolanda está aqui nos ajudando. Renato sempre está nos ajudando nessa missão. Mas nós precisamos. A nossa igreja ainda não tem sala. Se Deus quiser, vai ter rapidinho lá embaixo. Né? Eu tenho falado isso aqui. Vai orando, queridos. Me ajuda e colabora na oração. Mas aí, essa semana, né, era para ser o meu escritório. E daí estava cheio de coisa. Gente. Sabe aquele quartinho que você abre, assim, quase cai? Que você coloca tudo quando a visita chega, você não dá tempo de se arrumar direito, você vai jogando dentro de um quarto, assim, fecha a porta e fala, ninguém entra aqui agora. Né? Esse quartinho aqui era esse quartinho, né, que você não achava som, não achava o que precisava e tudo mais. E aí as mulheres aqui se reuniram e falaram, vamos colaborar, né, vamos arrumar esse quartinho. Pegaram aí uma tarde, acho que foi mais, né, umas 8 horas de trabalho. Né? 8 horas para arrumar uma sala 2 por 6. Pensa, né? Em 4. Uma diarista faz isso numa casa de 200 metros quadrados, né, o dia todo. E a gente tem aqui pessoas que fizeram, passaram um dia aqui arrumando, e fez toda a diferença, e agora vai dar para fazer atendimento, a gente vai poder trazer o GAP, que agora tem as assistências psicológicas, que estava
estava com dificuldade de sala, agora vai ter uma sala para atender, né? Está aqui arrumadinho, organizado. Depois vai ali, está muito bonito. Obrigado às mulheres, uma salva de palmas às colaboradoras que ajudaram. Você fala assim, poxa, pastor, mas arrumar um quartinho? Pois é, mas isso proporcionou um ambiente de atendimento. Colaborou com o reino. E nós precisamos ser esses que colaboram uns com os outros na missão. Qual que é o propósito? No que eu posso ajudar o meu irmão? Pastor, eu não sei receber, mas você pode ajudar a colocar os livros, pegar o jaleco, arrumar. Você pode ajudar o outro, você colabora com a missão do outro. Né? Eu não sei ligar a câmera, mas eu sei montar um pedestal. Você colabora com a missão do outro. E assim a gente vai colaborando. Dentro da célula eu ajudo. Eu não sei ser líder de célula, mas eu posso ajudar o meu líder. Eu posso ajudar ele a ligar durante a semana, lembrar, mandar mensagem. Então nós precisamos desse colaborador que faz toda a diferença. E sabe o que você precisa na tua vida? Um colaborador que te ajude. Um colaborador que te ajude a ler a Bíblia. Pastor, alguém que me ajuda? Alguém que vai falar assim, e aí, já leu a Bíblia hoje? Como é que está a tua vida devocional? Eu fiz esse combinado com o Davi, né? Davi, faz umas 2 semanas que a gente precisa voltar nessa... Mas foi muito boa a semana. A gente falou assim, essa semana a gente vai se ajudar. Faz assim, Davi, levanta a mão. É o homem com... Eu não vou falar que é o bigode mais bonito não, Daniel. Tá? Você continua ganhando. O bigode mais bonito ainda é do Daniel, mas o Davi chega lá, né, Davizão? Davi chega lá. Ah lá, a controvérsia, a esposa não... O Davi, a gente pegou e falou assim, olha, como é que está a tua vida devocional e tal? E aí a gente começou, durante a semana, a falar, olha, eu já fiz o meu devocional, quero ver o teu. Já li a Bíblia, quero ver o tu. Queridos, eu falava assim, olha, eu preciso ler aqui, eu preciso orar, porque o Davi já foi, ele está me perguntando e eu vou precisar responder. Ah, pastor, mas precisa disso? Como eu preciso? Obrigado, Davi. Como a gente precisa? Como a gente precisa de gente que vai falar, você vai no culto hoje? Senti tua falta, que nos ajude. Às vezes, porque às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está cansado. Senti tua falta na célula. Olha, tô aí. E a gente colabora para que o outro também esteja perto de Jesus. Você vai lá naquele negócio lá, vamos junto, vamos comer aquele lanche. A gente está colaborando um com o outro. A gente está ajudando na leitura, na oração. Já orou hoje. E a gente manda mensagem, a gente tem esse colaborador parceiro de caminhada, esse colaborador da missão, tanto ministerial quanto da vida cristã. E a pergunta que eu faço é provocativa para você pensar, mas não é para você ir embora pensando, é para você colocar uma meta, eu preciso de um colaborador na minha vida, eu preciso de alguém, eu preciso achar alguém. E às vezes você vai ter que bater na porta e falar, olha, caminha comigo, olha, eu preciso que você me ajude, olha, eu preciso que você ore por mim, eu preciso de uma parceira de oração. Não quer dizer que vai ser perfeito, que não vai, às vezes, ter contratempos, um vai esquecer. Mas eu tenho alguém que eu posso contar. Até mesmo para falar, olha, eu não estou conseguindo, está difícil, estou cansado, estou desanimado. Mas nós precisamos de um colaborador, um verdadeiro irmão, um colaborador. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você precisa de um verdadeiro irmão e de um colaborador. Você quer ser esse? Para alguém, porque às vezes a gente quer que alguém seja para nós, mas a gente não quer ser um colaborador, e nós precisamos querer. Terceira lição que eu aprendo sobre Epafrodito, nesse elogio de Paulo, é que Epafrodito era um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas. Companheiro de lutas. Como a gente precisa de um companheiro de lutas. A luta que Paulo estava travando, né? Do sofrimento, de quase morrer por causa do Evangelho. Era a mesma luta que Epafrodito passou e quase morreu, estava quase morrendo por causa do Evangelho, ficou doente. Era um companheiro de batalha. Era alguém que tinha as suas botas sujas de barro da trincheira. Um dia eu falei isso a respeito do Rafa, falei, que bom é ter o Rafa aqui, porque o Rafa é aquele cara que está junto na trincheira já há algum tempo, passa umas balas meio perdidas, umas granadas, a gente devolve. Mas estamos sujos da batalha junto. Companheiro de luta, lutando junto. O Lucas. Há anos a gente tem lutado junto aqui no Campus Portão. E sabe, quando a gente vai para a igreja, quando a gente se reúne, nos momentos de dificuldade, nos momentos bons da vida também, nós precisamos de companheiros de batalha. Gente que batalha com a gente. Gente que está lutando com a gente na trincheira, a batalha do Evangelho, a batalha da fé, que está
literalmente lutando em oração, em comunhão, em palavras edificantes, nas batalhas da vida, nos momentos de dificuldade, para a gente não estar sozinho, triste, mas alguém que nos fortaleça. Pastor, eu sou forte, eu não consigo sozinho. Eu acho que... Será que eu preciso de alguém? Mateus 26, 36 a 38, vai dizer: Então Jesus foi com eles a um lugar Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele: Fiquem aqui e vigiem comigo. Querido, Jesus estava numa batalha, numa luta. Jesus estava travando, naquele momento, a oração, e várias questões em jogo. Ele está lá e ele está com seus discípulos, e ele está profundamente o quê? Angustiado, ele está profundamente aflito. E nesse momento ele chama pessoas para lutar com ele. Ele fala: olha, fiquem aqui, vigiem, orem comigo. Fiquem comigo, eu preciso de vocês nesse momento. Eu preciso que vocês estejam ao meu lado. E se Jesus fez isso, quem somos nós para dizer que a gente não precisa? Quem somos nós de dizer que nós não precisamos de alguém para compartilhar as nossas lutas? De alguém que põe a mão e ore por nós? De alguém que a gente chore junto? Eu estava numa reunião pastoral. E naquela reunião a gente estava orando uns pelos outros e tudo mais. E de repente um dos pastores, ele começou a abrir o coração e ele falou: olha, hoje eu preciso de oração. E ele falou isso e começou a chorar. E ele chorava, tentava falar, e a gente olhando, e a gente começou a fazer o quê? A batalhar com ele em oração, dando palavras de edificação, dando um lado, sendo verdadeiros irmãos. Mas sabe, queridos, isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com esse pastor, isso acontece comigo, isso acontece com você. Mas sabe qual que é a beleza de termos verdadeiros irmãos? É que eu e você não precisamos chorar sozinho. A gente não precisa. A gente pode procurar pessoas que chorem com a gente. A gente pode orar a Deus e falar: Deus, me dê alguém para partilhar das lutas da minha vida. Eu gosto muito quando eu estou na maioria dos grupos aqui da igreja, quando as pessoas compartilham ali os pedidos de oração. E os irmãos colocam: está orando, estamos juntos, não vai ser nada. E aí você vê que aquela pessoa compartilhou, mas tem vários irmãos de batalha, dizendo: olha, nós estamos batalhando com você, você não está batalhando sozinho. Igreja é quando a gente batalha junto. É quando a gente divide as nossas lutas, as nossas aflições, e um ora pelo outro. Essa semana eu tirei um tempo à tarde e fui subir o morro do Canal com o meu filho Pedro. E daí a gente pegou, e o Pedro tem 7 anos, e eu tenho umas ideias assim, eu peguei ele na escola e falei: vamos subir o morro do Canal. Eu vi que dava para fazer isso, e aí eu falei: então vamos. Aí eu peguei ele na escola e a gente almoçou e foi. Eu não sabia como é que era o morro do Canal, eu tinha visto o pessoal da igreja que subiu. Falei: um menino de 7 anos é tranquilo, vamos embora, né? 1h30 para subir? 1h30, não é nada. E a gente foi subindo e ele foi muito bem, muito corajoso, subiu, tudo mais, mas na reta final, acho que o Renatão já foi lá também, né, Renato? Tem uns grampos ali. E daí eu olhei e falei: filho, eu acho que era melhor a gente permanecer aqui. E ele falou: não, pai, vamos terminar. E aí ele foi subindo, quando ele olhou para baixo, eu falei: agora vai, meu irmão. Vai, filho. Meu irmão não, né, meu filho? Vai, filho. Sobe. E a gente subiu no final, e aí quando eu estava lá em cima, eu comecei a ficar extremamente aflito. Eu falei assim: eu vou ter que ligar pela primeira vez e vou ter que ir embora de helicóptero. Não dá para descer. Ele não alcançava direito os grampos. Eu fiquei com muito medo, e eu expressei isso. E ele começou a ficar apavorado. Ele falou: pai, nós vamos morrer, pai. Nós vamos morrer aqui na montanha. E ele começou a chorar e tal, e eu tentando acalmar ele. Eu falei: não, filho, vai dar tudo certo. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou descer? Se a mãe dele souber, né, da onde ele está nesse momento. Nossa, eu comecei a pensar 1 milhão de coisas passando na minha cabeça. Falei: vai ser difícil, porque ele é pequenininho ainda e com tênis liso. Eu falei: e agora? Eu estava descendo assim, falei: filho, vamos voltar antes que escureça, vamos descer. Ele falou assim: pai, vamos antes orar? Queria dizer, ele pegou ali, eu falei: então vamos. Aí a gente orou. Depois, quando a gente chegou mais perto dos grampos, ele falou: vamos orar de novo. Eu falei: vamos orar. A gente orou. E eu falei: filho, você está com medo? Vamos. Ele falou assim: pai, eu não estou mais com medo.
Jesus falou comigo que a gente precisa ter fé, confiar que Ele vai cuidar. Porque se a gente não tiver fé e não confiar, a gente vai morrer. Falei, é bom ter fé, é bom ter fé. E, queridos, deu tudo certo. Ele teve que descer em alguns momentos de mochilinha em mim, ele agarrou em mim. Mas, sabe, nesse momento a gente estava numa batalha de subir e descer. Mas como foi importante eu não estar sozinho, meu filho pôde orar. Eu pude orar. E a gente juntos receber a graça de Deus. E tem momentos na nossa vida que a gente está com medo. E a gente tem que falar, olha, eu estou com medo. Eu estou com medo dessa situação que está acontecendo no meu casamento, estou com medo dessa questão do meu filho, estou com medo lá no trabalho, estou com medo de como é que eu vou acertar as contas. E a gente divide e fala, olha, ora comigo. Quem orou por você essa semana? Será que isso é provocativo para mim? Será que não está errado a gente passar uma semana dizendo que a gente é igreja e ninguém ter orado por nós? Da gente talvez não ter amigos que a gente possa ligar e falar, olha, ora por mim. Ora por mim que eu estou passando por uma luta, estou aflito, como Jesus fez. Jesus fez. E se Jesus fez, queridos, eu não quero ser maior do que Jesus. Eu quero ter amigos, como graças a Deus eu tenho buscado ter e tenho aqui na igreja, que oram por mim. Eu sei que muitos irmãos oram por mim. Mas a pessoa que está atrás de você precisa de oração, a pessoa que está do teu lado precisa de oração. Você precisa de oração. E nós precisamos ser verdadeiros irmãos, colaboradores, amigos verdadeiros e companheiros de luta na jornada de fé. Para quando a gente chegar, lá no final, na chegada dos céus, poder ser que nem na chegada lá da corrida de hoje. Abraçar o Lucão e falar, cara, você conseguiu, glória a Deus. A gente correu junto, a gente não correu separado, a gente correu junto. Você conseguiu. A gente feliz porque todo mundo chegou junto, todo mundo terminou a corrida. Junto não, né? Que tem uns que é mais rápido. Mas você terminou e a gente fica tão feliz. Queridos, que a gente possa ser verdadeiros irmãos, colaboradores, companheiros de luta, para que a gente possa experimentar da graça e da bênção de Deus. Há um desafio prático. É muito bom ouvir sobre isso. E aí talvez a questão é, cara, eu não tenho. E aí você vai falar, pastor, Deus, eu quero, me dê. E você vai procurar, e você vai abrir o coração. E você vai ter que se expor. Mas isso é uma bênção de Deus. Porque quando a gente acha um verdadeiro irmão, queridos, isso é para o resto da vida. Não é verdade? É para o resto da vida. É para o resto da vida. Quero chamar a equipe de louvor, eu quero convidar você a ficar de pé.